Então vamos conversar um pouco sobre o ciclo reprodutivo feminino, que é o tema da nossa aula de hoje. Especificamente, essa aula tem dois objetivos de aprendizado. Que você consiga, ao final dela, citar os hormônios produzidos nos ovários e definir os seus efeitos, e que você também consiga comparar os principais eventos dos ciclos ovariano e uterino, que fazem parte do ciclo reprodutivo feminino. Vamos começar então. Quando a gente pensa nas fases do ciclo reprodutivo feminino, a gente tem que lembrar que ele dura, em média, quando é um ciclo regular, aproximadamente 28 dias. Então é praticamente um mês inteiro. Ele pode ser subdividido em ciclo ovariano e em ciclo uterino, sendo o ciclo uterino também conhecido como ciclo menstrual. O ciclo ovariano, dentro desses 28 dias, ele está representando aqueles eventos que estão acontecendo nos ovários durante e após a maturação do óvulo. Já o ciclo uterino, também conhecido como ciclo menstrual, esse representa as alterações do endométrio que estão acontecendo ao longo desse tempo, ao longo desse mês, para prepará-lo à chegada de um óvulo fertilizado. Ao longo desse mês, a mulher está produzindo 4 tipos diferentes de hormônios relacionados às estruturas do ovário. Ela está produzindo o hormônio estrogênio, que é um hormônio capaz de induzir a maturação das características sexuais primárias e secundárias femininas e das mamas. Ou seja, desenvolve, aquelas características que começam a surgir na puberdade. O fato do quadril da mulher ficar mais largo, os ombros mais estreitos e as mamas se desenvolverem mais. Então, todas essas características são chamadas de secundárias. E a primária? As primárias referem-se ao próprio aparelho reprodutor feminino. Ele também tem a capacidade de aumentar o anabolismo proteico por meio da construção de proteínas. Ele consegue modificar o corpo da mulher, as características do corpo da mulher, são as características secundárias, principalmente. Esse hormônio estrogênio também tem a capacidade de reduzir os níveis sanguíneos de colesterol. Níveis baixos e moderados de estrogênio também têm a capacidade de inibir a liberação de alguns hormônios, como é o hormônio estimulador das gonadotrofinas, que é o hormônio hipotalâmico, é o hipotálamo que está liberando esse hormônio, e as próprias gonadotrofinas, que é o FSH e o LH, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Então, esse hormônio estrogênio, diferente da maioria dos outros hormônios do corpo, o mecanismo de feedback que ele atua também é conhecido como feedback anômalo, porque ele, ao mesmo tempo, consegue desenvolver os dois tipos de feedback. Em uma determinada faixa de concentração, quando ele está em níveis baixos de concentração na corrente sanguínea, a níveis moderados, que são níveis intermediários, ele vai estar inibindo a liberação desses hormônios. Então, ele está atuando, realizando um feedback negativo. A partir do momento que os níveis tornam-se elevados, esse hormônio estrogênio, muito concentrado na corrente sanguínea da mulher, ele passa a gerar um feedback positivo sobre o GnRH, sobre o FSH e sobre o LH. Então, isso aqui é uma particularidade que a gente vai comentar um pouco mais para frente. Mas dependendo da faixa de concentração que o estrogênio está na corrente sanguínea da mulher, ou ele vai estar inibindo ou ele vai estar estimulando a liberação desse hormônio hipotalâmico e dos hormônios que estão aqui sendo liberados pela adenohipófise, principalmente o hormônio luteinizante. Isso vai ter uma importância muito grande para o processo da ovulação que vai acontecer dentro desse ciclo reprodutivo de 28 dias, como a gente vai descrever mais à frente. O hormônio progesterona, ele também é um dos hormônios que está sendo liberado pelos ovários ao longo do ciclo reprodutivo. Ele atua juntamente com o estrogênio no preparo do endométrio para a implantação. Então, o desenvolvimento das camadas uterinas para receber aquele óvulo fecundado, isso
é um desenvolvimento que está sendo gerado tanto pelo estímulo do hormônio estrogênio juntamente com o hormônio progesterona. Essa progesterona também prepara as glândulas mamárias para poder secretar o leite, conforme agora, né, houver o processo da fecundação e o início da gravidez. E esse hormônio progesterona ele também tem a capacidade de inibir a liberação do hormônio liberador de gonadotrofinas e do hormônio luteinizante. Então, esse é um que tem feedback negativo. Quanto maior for a quantidade de progesterona na corrente sanguínea, mais essa quantidade de progesterona inibe a liberação do hormônio hipotalâmico, que é o estimulador das gonadotrofinas, e inibe também a liberação do hormônio luteinizante lá pela adenohipófise, que é parte da nossa glândula mestra, né, do nosso corpo. Um terceiro hormônio que também está sendo liberado pela estrutura dos ovários ao longo do ciclo reprodutivo é o hormônio inibina. Esse hormônio ele tem a capacidade de inibir a liberação do hormônio folículo estimulante e, em menor grau, a liberação do hormônio luteinizante. Quem está fazendo a liberação desse hormônio inibina são aqueles folículos ovarianos que estão maduros, que estão prestes, né, a ser ovulados. Esse folículo ovariano ele também é chamado de folículo dominante. As quantidades de inibina que ele libera são muito maiores do que os outros que ainda estão em graus menores de amadurecimento. E ele é dominante exatamente por essa capacidade dele gerar e liberar muita inibina para a corrente sanguínea. Aí essa inibina, ao inibir a liberação do hormônio folículo estimulante e do hormônio luteinizante, ela atrasa o desenvolvimento dos outros folículos ovarianos que ainda não se tornaram desenvolvidos o suficiente. E aí, como consequência disso, né, esse é o dominante que acaba sendo ovulado ao longo do ciclo reprodutivo. E o último hormônio que também está sendo produzido e liberado pela estrutura aqui dos ovários seria o hormônio relaxina. Esse hormônio ele tem a capacidade de inibir as contrações do músculo liso uterino. Principalmente aqui você está falando, né, das contrações em relação à gravidez em si. Então, esse hormônio relaxina, ele consegue acalmar a musculatura lisa do útero ao longo da gravidez. E conforme a gravidez vai se desenvolvendo, a liberação desse hormônio pela estrutura ovariana vai fazer com que haja um aumento na flexibilidade da sínfise púbica, gerando uma dilatação e também uma dilatação do colo do útero, que são estruturas que vão estar sendo alargadas, né, para facilitar a passagem da criança no momento do parto. A quantidade desse hormônio vai aos poucos aumentando, sendo liberado pela estrutura do ovário, e isso vai criando mudanças que vão melhor acomodar a criança no momento do parto. Esses 4 tipos de hormônios aqui apresentados, eles são hormônios que estão sendo produzidos pela estrutura do ovário em diferentes momentos, não exatamente todos ao mesmo tempo, e suas concentrações vão sendo modificadas ao longo do mês, dependendo do momento e do grau de desenvolvimento dos folículos ovarianos, como a gente pode observar nesse slide que eu coloquei para vocês. Então nós temos aqui o hormônio estrogênio, progesterona, a relaxina, a inibina, os 4 hormônios sendo liberados pela estrutura do ovário. E você está observando, né, diferentes momentos disso. Nesse primeiro momento, você consegue perceber o folículo em crescimento. Então são os estágios de desenvolvimento iniciais dos folículos ovarianos. Então, nesses estágios iniciais, esses folículos ovarianos eles não estão liberando nenhum hormônio, mas eles estão recebendo estímulos de crescimento vindos do hormônio folículo estimulante. Esse hormônio folículo estimulante é ele que está inicialmente fazendo com que esses folículos se desenvolvam para gerar agora folículos cada vez mais maduros, cada vez mais em graus de desenvolvimento cada vez maiores. A partir do momento que o desenvolvimento do folículo já atingiu um certo grau de desenvolvimento, esse folículo ovariano, contendo ali dentro o seu ósseo secundário, ele começa a fazer a secreção do hormônio estrogênio, do hormônio inibina.
Então, todos os folículos ovarianos que já estiverem mais ou menos desenvolvidos antes de atingirem o grau final de maturidade, eles já começam a fazer aumentos cada vez maiores de liberação de estrogênio e aumentos cada vez maiores de liberação de inibina. Entre esses folículos, aquele que tiver um grau de desenvolvimento maior do que o outro e que atingir a maturidade primeiro, recebendo o estímulo, né, do hormônio folículo estimulante, ele começa a secretar uma quantidade muito maior de inibina que atrasa o desenvolvimento dos outros que não são tão maduros quanto ele. Então, você tem aqui, ó, antes da ovulação isso acontecendo. Após a ovulação, dentro da estrutura do ovário fica ali presente o corpo lúteo ainda. E esse corpo lúteo, ele vai ter a capacidade de fazer a secreção dos 4 tipos de hormônios. Vai estar secretando estrogênio, vai continuar a secreção da inibina, enquanto ele estiver viável, né? Os outros folículos ovarianos não vão estar se desenvolvendo. Além desses hormônios, ele passa também a liberar a relaxina e a progesterona. Então, esses dois últimos aqui são liberados, começam a ser liberados após o processo de ovulação ocorrer. E aí, ao longo dos 28 dias, né, enquanto tiver corpo lúteo próximo ao final do ciclo viável, esses 4 hormônios continuam sendo produzidos. Conforme esse corpo lúteo vai morrendo aos poucos, dentro do ciclo mensal, a quantidade desses 4 hormônios ela também vai sendo reduzida aos poucos. Até, né, que um novo ciclo se inicia, e aí esses hormônios voltam a ser modificados em concentração na corrente sanguínea da mulher, que a gente vai descrever isso aí um pouquinho mais à frente. Aí a gente tem então, ó, no mesmo slide, uma relação de quais são os hormônios que estão estimulando essas transformações do folículo, fazendo ele se tornar folículos maduros e depois do processo da ovulação ocorrer, né, algumas células ali dentro do ovário permanecerem como células do corpo lúteo. Então, aquele hormônio que está controlando todo esse processo é o hormônio hipotalâmico, hormônio estimulador de gonadotrofinas, que na sigla dele em inglês fica GnRH. Esse hormônio estimulador de gonadotrofinas é ele que está estimulando a região da adenohipófise, liberar o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Esse hormônio folículo estimulante, ele está agindo principalmente fazendo com que aqueles folículos primordiais se desenvolvam em folículos primários e depois em folículos secundários. Esse hormônio luteinizante, ele auxilia o desenvolvimento dos folículos secundários juntamente com o hormônio FSH, até que eles se desenvolvam em folículos maduros. O hormônio luteinizante também, ele seria o responsável por fazer com que o folículo maduro dominante se rompa, liberando o seu óvulo secundário, para que ele possa passar pelo processo de fecundação. Após a ovulação, é o corpo lúteo, aliás, é o hormônio luteinizante, que é o responsável por manter a estrutura do corpo lúteo viável durante um tempo dentro da estrutura do ovário, para que esse corpo lúteo possa, né, continuar a liberação dos hormônios ovarianos. Aí esse esquema também mostra para a gente a relação do estrogênio e da inibina. Quanto mais inibina estiver sendo produzida, mais essa inibina inibe a adenohipófise, impedindo ela de liberar o hormônio luteinizante e o hormônio FSH. Então, se a inibina estiver sendo produzida, ó, ela está impedindo o desenvolvimento dos outros folículos ovarianos e, ao mesmo tempo, está fazendo com que o corpo lúteo vá morrendo aos poucos. A quantidade de estrogênio ela também age numa alça de feedback. Quanto menor for a quantidade de estrogênio, porque os folículos ainda estão muito imaturos, isso estimula a liberação do hormônio liberador de gonadotrofinas, lá pelo hipotálamo, e estimula também a liberação do folículo estimulante e do luteinizante pela adenohipófise. Mas a partir do momento, aí, né, nos primeiros dias do mês, antes da ovulação, essas quantidades de estrogênio elas vão aumentando aos poucos. Então, enquanto tiver em níveis baixos a moderados, esse efeito é de feedback negativo. Quanto mais for crescendo, mais vai diminuindo a liberação desses dois outros.
Quando chega lá por volta do 14º dia do mês, bem próximo já disso, a quantidade de estrogênio na corrente sanguínea ela já está tão grande que ela está numa faixa de concentração agora que fica acima dos níveis moderados, já está na faixa de concentração elevada. Aí o efeito de feedback que esse hormônio dava, ele se inverte. Em vez de ser um feedback negativo, ele passa a agir como um sistema de feedback positivo. Ele já está em tão grande concentração que ele age estimulando a liberação do hormônio liberador de gonadotrofinas e, ao mesmo tempo, também age diretamente na região da adenohipófise, estimulando a liberação de hormônio luteinizante. Então, dependendo do momento do mês, esse hormônio ou ele tem um feedback negativo ou ele tem um feedback positivo. Pensando especificamente nas fases do ciclo reprodutivo feminino, esse ciclo reprodutivo ele é dividido em, primeiramente, uma fase menstrual, que inicia ele, depois segue-se uma fase pré-ovulatória, seguida de uma fase de ovulação e, por último, uma fase pós-ovulatória. Então, os 28 dias do ciclo reprodutivo feminino está dividido nesses 4 momentos. Ele é iniciado pela fase de menstruação e ele é terminado pela fase pós-ovulatória. Aí eu coloquei alguns tempos relativos para a gente poder olhar. A fase da menstruação, iniciando o ciclo reprodutivo, ele dura aproximadamente os 5 primeiros dias desse ciclo. Depois disso, vem uma fase pré-ovulatória, que tem uma duração variável, entre 6 e 13 dias. Então, se a gente pegar como exemplo o ciclo regular de 28 dias, que eu vou colocar na sequência para a gente analisar, esse ciclo está considerando uma fase pré-ovulatória de aproximadamente 8 dias. Mas essa seria a fase que é mais variável do ciclo reprodutivo feminino. Então, algumas meninas têm ele certinho com 8 dias, outros têm com 6, outros têm com 13. Normalmente ele varia entre 6 e 13 dias. A fase da ovulação, costumeiramente, ocorre por volta do 14º dia. E a fase pós-ovulatória, essa seria a fase mais regular. Normalmente, ela sempre tem o mesmo número de dias, independente da mulher. Mas, né, com algumas ressalvas, claro. Né? E sua duração é de aproximadamente 14 dias. Então, todo esse ciclo de 28 dias representa o ciclo reprodutivo dela, onde estão acontecendo mudanças tanto nos ovários, como também estão acontecendo eventos especificamente na parede uterina. É o ciclo ovariano junto com o ciclo uterino, sendo modificado ao longo desses 28 dias. Coloquei alguns detalhes para a gente ir acompanhando, começando pela fase menstrual. Se a gente pensar no ciclo ovariano durante a fase menstrual, nesse momento, sob a influência do hormônio folículo estimulante, está acontecendo o desenvolvimento dos folículos secundários. Eles eram folículos primários que estavam se desenvolvendo em folículos secundários, depois folículos secundários tardios e, por último, um deles sempre vai estar alcançando o estágio de folículo dominante, que vai ser o folículo maduro. E enquanto ele está se tornando maduro, ele está inibindo cada vez mais o desenvolvimento dos outros. Nesse mesmo momento da fase menstrual, se a gente olhar os eventos no útero, né, temos aqui níveis crescentes de progesterona e de estrogênio, a liberação de prostaglandinas. Essas prostaglandinas, como a gente falou em aula passada, né, elas sendo liberadas na corrente sanguínea, ao atuar aqui nas paredes uterinas, elas vão estar estimulando a contração das arteríolas espirais. E aí, por meio da contração das arteríolas espirais, as células da parede uterina, na região do extrato funcional, elas começam a morrer por falta de nutrientes, causando a descamação e o fluxo sanguíneo que vai ser característico da menstruação. Então, lembrando que esse fluxo menstrual ele é uma mistura de coisas. É o sangue dos vasos sanguíneos que foram perdidos pelo rompimento dado pela contração das arteríolas espirais. São as células da própria parede uterina que foram descamando, elas foram morrendo por falta de nutrientes e foram se soltando da própria parede. Então, é a secreção das glândulas uterinas que também foram sendo perdidas nesse extrato funcional. Então, é uma mistura de coisas que estão gerando aí esse fluxo menstrual. Na sequência, vem então a fase pré-ovulatória. Pensando nos eventos que estão acontecendo no ovário,
durante essa fase pré-ovulatória, nesse ovário, um folículo secundário único em um dos dois ovários torna-se finalmente um folículo dominante, durante essa fase pré-ovulatória. O estrogênio inibindo, então, que estão sendo secretados, diminui a secreção do folículo estimulante. Então, conforme esse folículo foi tornando-se dominante, ele foi liberando cada vez mais quantidades de estrogênio, cada vez mais quantidade de inibina. Estrogênio, né, ainda em uma quantidade moderada. Por isso, ele está inibindo a liberação do hormônio FSH, que é um dos hormônios liberados pela adeno-hipófise. E, ao mesmo tempo, ele também está produzindo, liberando a inibina, que diretamente já inibe a liberação desse hormônio. E isso atrasa o desenvolvimento dos outros. Esse folículo maduro, então, continua aumentando a sua produção de estrogênio, até que esse estrogênio entra na faixa de concentração, que começa a gerar um feedback positivo sobre a estrutura da adeno-hipófise e do hipotálamo, invertendo agora a liberação do hormônio luteinizante, que inicialmente estava inibido, estava diminuída a liberação dele, agora vai passar a ser cada vez mais liberado. No útero, durante essa fase pré-ovulatória, está acontecendo o reparo do endométrio. As células do extrato basal estão sofrendo muitas mitoses, estão se dividindo muito intensamente. Estão produzindo um novo extrato funcional. Além disso, está tendo também o desenvolvimento das glândulas uterinas retas. Elas estão desenvolvendo, estão crescendo, né, ficando cada vez mais compridas dentro do próprio extrato funcional. E as arteríolas espirais continuam o seu processo de espiralação, né, de ramificação a partir das arteríolas retas, alongando à medida que penetram cada vez mais no extrato funcional. Então, esse momento de reparo do endométrio está gerando as primeiras novas camadas do extrato funcional. Na sequência, vem então a fase de ovulação. Aí a fase de ovulação, né, especificamente, a gente está olhando somente para a estrutura do ovário. Nesse momento, a alta concentração de estrogênio daquele folículo que chegou a maturidade e foi aumentando cada vez mais a sua liberação, essa alta concentração de estrogênio já está agora fazendo com que ele exerça um feedback positivo sobre a adeno-hipófise e sobre o hipotálamo, fazendo com que o hipotálamo libere quantidades bem maiores de hormônio liberador de gonadotrofina, e estimulando também diretamente a adeno-hipófise a liberar o hormônio luteinizante. Aí você tem, então, esse hormônio liberador de gonadotrofina sendo liberado, ele vai agir no hipotálamo, fazendo o hipotálamo liberar tanto o hormônio folículo estimulante, que é o SH, como também o hormônio luteinizante. Então, na hora que o GnRH aumenta em concentração sendo liberado pelo hipotálamo, ele faz com que tanto esse como esse seja mais liberado pela adeno-hipófise. Mas o estrogênio que está sendo liberado pelo folículo dominante, ele também faz com que a adeno-hipófise diretamente libere mais hormônio luteinizante. Então, ó, esse e esse estímulo estão sendo somados para liberar o hormônio luteinizante, mas só tem uma quantidade menor do folículo estimulante sendo liberado ao mesmo tempo. Então, essa dupla ação, fazendo com que o luteinizante aumente muito mais do que o folículo estimulante, faz com que o luteinizante consiga agir sobre a própria estrutura do ovário, gerando o rompimento do folículo e fazendo com que haja, como consequência, a liberação do ósseo secundário. Você tem aqui, né, em determinado momento do mês, próximo ao 14º dia, que esse feedback positivo do estrogênio sobre a liberação do luteinizante faz com que a quantidade dele seja muito mais liberada do que a quantidade do hormônio folículo estimulante. E isso, como consequência, vai romper o folículo dominante, fazendo a liberação do ósseo secundário rodeado pelas suas camadas protetoras. O LH, então, ele provoca a ruptura do folículo maduro em aproximadamente 9 horas após o seu pico na corrente sanguínea. Então, ele dá o pico, o aumento gerado por esse feedback positivo, e normalmente, no máximo, 9 horas depois,
A esse pico, o hormônio já consegue alcançar, né, a própria estrutura do folículo ovariano, fazendo com que ele se rompa, liberando o ovócito secundário. Em sequência, vem então a fase chamada de pós-ovulatória. Pensando nos eventos que estão acontecendo no ovário durante essa fase pós-ovulatória, aqui já houve a ovulação. Então aqui nós vamos, na sequência, gerar o corpo lúteo. O hormônio folículo estimulante, que estava em elevada concentração na corrente sanguínea, após a ovulação, ele continua gerando o estímulo para manter as estruturas desse folículo que se rompeu viáveis durante um determinado tempo. Então, enquanto a quantidade do luteinizante for suficiente, ela serve como um estímulo para as células ali presentes manter a estrutura do folículo ovulado na forma de um corpo lúteo. São as mesmas células que estavam ali, exceto o ovócito secundário. Então, nós vamos ter aquelas células granulosas, vamos ter aquelas células foliculares da teca, tá? Aquelas células cuboides, que são as células que diretamente são as células endócrinas que estão produzindo os hormônios. Começa também, então, a secreção da progesterona, da relaxina, e se mantém a constância na produção do estrogênio e na inibina. Então, você tem esses 4 hormônios juntos sendo liberados após a ovulação, enquanto antes da ovulação era somente o estrogênio e a inibina que estavam sendo liberados pelo folículo em desenvolvimento. Normalmente, a vida útil desse corpo lúteo durante essa fase pós-ovulatória é de aproximadamente 2 semanas. Então, enquanto ele estiver ali presente, ele está fazendo com que a quantidade de progesterona vá aumentando cada vez mais, ele vai fazer com que a quantidade de estrogênio vá aumentando cada vez mais, a laxina, inibina. Se houver o processo da fecundação, aí nós temos aí hormônios da gravidez que fazem com que esse corpo lúteo permaneça viável mais tempo, para que esses hormônios possam ser produzidos durante a gravidez por mais tempo. No útero, se a gente pensar o que está acontecendo nessa fase pós-ovulatória, ali está acontecendo o crescimento das glândulas uterinas, é um desenvolvimento maior, né? Eram glândulas inicialmente que começam a se ramificar cada vez mais, e uma vez que elas vão se desenvolvendo na parede uterina, nesse extrato funcional, essas glândulas uterinas vão secretando cada vez mais quantidade de glicogênio, que por sua vez ajudam as próprias células da parede a desenvolver-se mais, aumentando o nível de multiplicação celular delas e gerando, né, várias camadas de extrato funcional. Também está acontecendo nesse momento os processos de angiogênese, que estão vascularizando cada vez mais essa parede, permitindo que esse endométrio no seu extrato funcional fique cada vez mais espesso. Esse esquema, ele meio que resume todas essas fases do ciclo reprodutivo feminino que a gente veio discutindo aí antes do intervalo. Então, como você pode observar, ó, temos aqui nessa parte de cima a região do hipotálamo e a região da adenohipófise fazendo a liberação de seus hormônios. Então, o hipotálamo libera o hormônio estimulador das gonadotrofinas e esse hormônio, por sua vez, estimula a região da adenohipófise a liberar as gonadotrofinas, que é o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Esses 2 hormônios eles vão estar atuando em momentos diferentes ao longo do ciclo reprodutivo para fazer com que as mudanças ovarianas e uterinas ocorram. Então, como você pode perceber, ó, deixei até um destaque para a gente olhar primeiramente para essa parte do ciclo reprodutivo. Essa refere-se à fase menstrual. Então, são os 5 primeiros dias do ciclo reprodutivo, representando o início dele. Aí você consegue observar aqui o fenômeno da menstruação acontecendo na parede uterina, sendo perdido aquele extrato funcional e gerando o fluxo menstrual. Ao mesmo tempo, no ciclo ovariano, o hormônio folículo estimulante está atuando mais intensamente, fazendo com que alguns folículos, nesse momento, comecem a se desenvolver gerando folículos primários e alguns primários tornando-se secundários. Então, essas mudanças elas são concomitantes, todas elas estão acontecendo ao longo desses primeiros 5 dias. Nessa segunda parte aqui do nosso esquema, agora ele está focando na fase pré-ovulatória.
Aí nessa fase pré-ovulatória, sobre a ação do hormônio folículo estimulante e também do hormônio luteinizante, alguns folículos que eram secundários tornaram-se maduros. Normalmente é como a gente estava conversando. Um deles consegue se tornar maduro, inibindo, como consequência, o amadurecimento dos outros que não são tão desenvolvidos assim ainda. Aí os outros que ainda não, que vão ficar parados durante esse momento, eles só vão retornar ao amadurecimento após esse ciclo reprodutivo acabar. Então você tem aqui um folículo maduro que está fazendo esse seu processo, né, de inibição sobre os outros. Desde que havia folículos secundários, até agora que temos um folículo maduro durante essa fase pré-ovulatória, começou a aumentar mais intensamente a liberação do estrogênio. E esse estrogênio, ao atuar no ciclo uterino, ele, durante essa fase pré-ovulatória, está fazendo com que haja uma proliferação mais intensa do endométrio funcional, né, do extrato funcional do endométrio, aqui na parede uterina. Então, o início, isso marca, né, o início do desenvolvimento dessa parede novamente. Ela começa a proliferar novamente após a menstruação. Aí você está vendo, ó, tem algumas arteríolas retas e algumas glândulas do endométrio que começaram a se desenvolver mais sob o efeito do estrogênio. Vem então a ovulação no 14º dia, onde o hormônio luteinizante acaba sendo mais liberado, gerando o rompimento do folículo dominante, que é o folículo maduro. Aí você lembra, né? É porque conforme esse folículo estava maduro, ele já começou a produzir estrogênio em quantidade tão grande que esse estrogênio passou a atuar realizando feedback positivo na região do hipotálamo e da adenipófise. E isso fez com que a quantidade de luteinizante aumentasse muito, gerando o rompimento desse folículo dominante, que é o folículo mais maduro em todos eles. Aí, como consequência disso, ó, ocorre o rompimento e a liberação do ócito secundário para dar continuidade aí aos processos seguintes. Então, a partir do momento que o luteinizante aumentou muito em concentração, gerou o seu pico de concentração na corrente sanguínea da mulher, normalmente umas 9 horas depois acontece o processo da ovulação. Aí o ovócito secundário com algumas células protetoras ali, algumas camadas protetoras, ele sai, né, em direção à cavidade pélvica, e depois para a tuba uterina, e esse daqui, que é o restante do folículo que ainda está dentro do ovário, ele vai gerar o corpo lúteo sendo mantido pelo hormônio luteinizante. Então, quando ele estava bloqueando os outros por conta do feedback negativo, era quando a quantidade de estrogênio, principalmente do folículo secundário, antes de tornar-se maduro, estando na faixa de concentração leve a moderada. Aí depois, né, isso está ajudando a bloquear os outros. Aí depois que ele tornou-se um folículo maduro, a faixa de concentração do estrogênio já aumentou bastante, acima do leve a moderado, mudando o tipo de feedback e fazendo com que a liberação do luteinizante aumentasse. Aí vem, após a ovulação, a última fase do ciclo ovariano e do ciclo uterino, né? Ou seja, a última fase do ciclo reprodutivo feminino, aquela que dura aproximadamente 14 dias. Essa é a fase pós-ovulatória. Aí, durante essa fase pós-ovulatória, o nome já está bem sugestivo, né? É a fase que vem após a ovulação. Na estrutura do ovário, o que você vai encontrar é o corpo lúteo aos poucos se degenerando, aos poucos ele está morrendo, porque aos poucos também a quantidade de hormônio luteinizante está diminuindo na corrente sanguínea. E aí, né, quanto menor vai ficando a quantidade desse hormônio, mais essas células desse corpo lúteo vão morrendo aos poucos. Isso dura aproximadamente 2 semanas. Até que ele se torna um corpo albicante, que é literalmente a estrutura do corpo lúteo com as células mortas, antes de serem reabsorvidas de volta pelo próprio tecido ovariano. Durante esse tempo, esse corpo lúteo está fazendo a liberação da progesterona, do estrogênio, daqueles outros 2 hormônios que a gente citou antes, da inibina e da relaxina. Aí, quanto mais próximo de ser destruído esse corpo lúteo está, menor vai ficando ali a quantidade da inibina
E isso vai, aos poucos, fazendo os outros folículos irem começando a retomar o seu desenvolvimento. Até que chega no último dia, né, o 28º dia, passando para o 29º do ciclo ovariano, a quantidade de luteinizante já diminuiu tanto, né, que esse corpo lúteo aqui, ele morreu. E aí ele não está conseguindo mais gerar a quantidade de estrogênio e de progesterona que mantenham a parede uterina bem desenvolvida. Aí todo aquele processo que a gente comentou em aulas passadas, ele começa a acontecer, da descamação da parede do útero. Começa a se produzir muitas prostaglandinas. As prostaglandinas começam a atuar nas arteríolas, as arteríolas espirais, fazendo a contração delas. Aí os nutrientes deixam de ir nas quantidades necessárias para as células do extrato funcional e essas células vão morrendo, sendo perdidas junto com o fluxo menstrual. Recomeçando, né, nessa porçãozinha aqui, um novo ciclo reprodutivo. Coloquei nesse esquema também um gráfico que mostra para a gente a variação hormonal ao longo desse ciclo de 28 dias. Então você tem em azul o folículo estimulante, em laranja o hormônio luteinizante, em verde temos o hormônio estrogênio e em vermelho temos o hormônio progesterona. Lembrando, né, que a ovulação acontece normalmente no 14º dia. Então, antes da ovulação, essas fases todas, né, todos esses mecanismos que estão acontecendo antes da ovulação, isso costuma ser chamado de fase folicular. Após a ovulação, os mecanismos passam a ser chamados de fase lútea. A gente também pode dividir o ciclo reprodutivo feminino em dois pontos. A fase folicular, que são todos os eventos que estão acontecendo antes da ovulação, e a fase lútea, que são todos os eventos que estão acontecendo após a ovulação. Aí, quando a gente vai descrever esse gráfico, a gente primeiramente foca no estrogênio, né? Então, no início do ciclo reprodutivo, temos um novo folículo se desenvolvendo. E aí, conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai liberando quantidades cada vez maiores de estrogênio, como você pode observar aqui, ó. Por que esse folículo começou a se desenvolver? Porque no início do ciclo reprodutivo, durante a fase menstrual, o corpo lúteo ele já morreu. E aí, como consequência, a quantidade de estrogênio e de progesterona que ele liberava reduziram muito, gerando o próprio processo da menstruação, fazendo com que houvesse a descamação da parede uterina. Aí, pela falta desses hormônios estrogênio e progesterona, já que não temos ali corpo lúteo viável para produzi-los, o hipotálamo e a hipófise perdem aquele efeito inibitório que esses hormônios davam, começando a liberar cada vez mais o hormônio folículo estimulante e cada vez mais o hormônio luteinizante. Então perceba que nesse momento o estrogênio ele está naquela faixa de concentração de leve a moderada, que ele vai dar feedback negativo, né? Quanto menor for sendo a quantidade de estrogênio, você vai percebendo que quanto menor a quantidade de estrogênio, maior vai sendo a quantidade de hormônio folículo estimulante e de luteinizante. Então, nesse momento aqui, nós temos o estrogênio atuando por meio do seu feedback negativo, desde as faixas de concentrações leves a moderadas. Aí, dentro dessas faixas de concentrações leves a moderadas, o aumento gradual do estrogênio, porque o folículo está se desenvolvendo, vai fazendo com que, gradualmente, o hormônio FSH e o LH vão diminuindo de concentração. Até mais ou menos esse ponto do gráfico, ó. Lá por volta do 10º dia do ciclo reprodutivo, o folículo já está tão desenvolvido que ele já está produzindo quantidades muito grandes do estrogênio que ele secreta para a corrente sanguínea. Então, esse hormônio já está passando para a faixa de concentração que é acima das moderadas. Ele já está entrando nas faixas de concentração que são altas. Aí o feedback dele se inverte. Então, após essa data, quanto maior for a quantidade de estrogênio que está sendo liberada na corrente sanguínea do folículo dominante, maior vai ficando a quantidade de luteinizante e de folículo estimulante
estimulados pelo feedback positivo do estrogênio. Aí lembra, né, o que a gente falou antes. O estrogênio, por meio do seu feedback positivo, ele faz com que o luteinizante aumente muito mais em concentração do que o FSH, porque ele, ao mesmo tempo, age sobre a adenohipófise, fazendo ela liberar mais o hormônio luteinizante, e ao mesmo tempo o estrogênio também age no hipotálamo, fazendo com que o hipotálamo libere seu hormônio estimulador de gonadotrofinas, que por sua vez age na adenohipófise, estimulando o FSH e o luteinizante. Então o luteinizante está sendo estimulado a ser liberado tanto diretamente pelo estrogênio, como também diretamente pelo hormônio hipotalâmico estimulador de gonadotrofina. Aí a quantidade dele acaba superando em muito, né, a quantidade que o FSH vai apresentar na corrente sanguínea. Aí uma vez que o luteinizante chegar ao seu pico de concentração na corrente sanguínea, mais ou menos umas 9 horas depois, ocorre o processo da ovulação. Lá por volta, isso normalmente está acontecendo por volta do 14º dia. Ocorrendo o processo da ovulação, algumas células ali presentes no folículo ovariano são perdidas juntas com o próprio ovócito secundário. E isso vai diminuir muito a capacidade do folículo ovariano de secretar estrogênio nesses primeiros dias após a ovulação. Você percebe, que a quantidade de estrogênio na curva diminui muito como consequência dessa perda grande de células que estavam no folículo fazendo a liberação do hormônio estrogênio. Fazendo o estrogênio como consequência, voltar às faixas de concentração de baixas a moderadas, que são aquelas faixas, né, que fazem com que ele induza um feedback negativo. Então, quanto menor é a quantidade de estrogênio nesse momento, maior começa a ficar a quantidade de hormônio FSH e de hormônio LH. Ao mesmo tempo, com o processo de ovulação, aquelas células do corpo lúteo que ficaram ali presentes, sendo sustentadas pelo hormônio luteinizante, elas gradualmente foram aumentando a produção do hormônio progesterona. Aí, tanto a progesterona como o hormônio estrogênio produzido pelo corpo lúteo, quanto mais eles vão aumentando, nessa faixa de concentração do estrogênio e sempre para a progesterona, eles vão atuando como feedback negativo, inibindo a liberação do hormônio luteinizante pela adenohipófise, inibindo a liberação do hormônio FSH também pela adenohipófise. E aí esse mecanismo final, né, dura aproximadamente 14 dias, porque é o tempo que normalmente o corpo lúteo fica viável. Você percebe, que durante os primeiros dias desses 14 dias sequenciais após a ovulação, o corpo lúteo ainda tem bastante hormônio luteinizante para manter ele vivo, e aí ele vai aumentando aos poucos a liberação de estrogênio e a liberação de progesterona. Mas lá por volta do 22º dia do ciclo reprodutivo, a quantidade de hormônio luteinizante já está tão baixa que isso já não é mais suficiente para manter todas as células do corpo lúteo saudáveis. Aí elas vão morrendo mais intensamente, e conforme elas vão morrendo, a liberação do hormônio estrogênio vai diminuindo e a liberação do hormônio progesterona também vai diminuindo. Até, né, que um novo folículo comece a se desenvolver, gerando, né, o aumento do estrogênio novamente, para recomeçar todo esse ciclo reprodutivo que a gente veio descrevendo na nossa aula. Então, nesse ponto que eu coloquei agora para vocês, esse aqui é o ponto que o corpo lúteo, após a ovulação, retoma a liberação de estrogênio e intensifica a liberação da progesterona, dando continuidade aos eventos que vão aí ajudar, né, o ciclo reprodutivo feminino se completar. Nesse último slide, eu coloquei para a gente um pouco dessa alça hormonal aí, que está fazendo com que haja a liberação do ovócito secundário no processo de ovulação. Então, semelhante ao que a gente tinha visto antes, né? Os altos níveis de estrogênio do folículo, quase maduro, eles estimulam
a liberação do hormônio liberador de gonadotrofinas e do hormônio luteinizante. Então, ó, o hipotálamo libera o seu hormônio liberador de gonadotrofina e vai fazer com que a adeno-hipófise libere as gonadotrofinas FSH e LH, mas o estrogênio diretamente também age aqui na região da adeno-hipófise, fazendo as células dali já liberarem o LH por si só. Então, você tem um estímulo vindo do hipotálamo e um estímulo direto sobre a adeno-hipófise, ambos fazendo a quantidade de LH aumentar muito na corrente sanguínea. Então, o hormônio estimulador da liberação de gonadotrofinas promove a liberação do FSH e do LH lá na adeno-hipófise, e o pulso do hormônio luteinizante provoca a ovulação aí no 14º dia. Então, essa região do ovário que tem o folículo maduro pronto a ovular, normalmente ela fica mais protuberante. Na hora que acontece o pico do LH, essa protuberância se rompe, expulsando o ovócito secundário com a coroa radiada e a zona pelúcida ao seu redor. E aí as células foliculares que permaneceram dentro do ovário, junto com alguns coágulos sanguíneos que ficaram ali dentro da própria estrutura do folículo rompido, vai formar inicialmente um corpo rubro, que evolui para o corpo lúteo, sob a ação do hormônio luteinizante, dando sequência ao ciclo reprodutivo que a gente acabou de explicar, né, nos slides anteriores. Vamos terminar nossa aula de hoje por aqui. Tchau, tchau!